Os seguidores mais antigos do canal sabem que há muitos anos nós falamos sobre a teologia da confissão positiva, o curso Rema, e o tanto que essa teologia ela não está de acordo com as escrituras e é uma teologia nada saudável para a igreja brasileira e a igreja do mundo. Então há 4 anos eu comecei a falar sobre o verbo da vida, Kenneth Reagan, Terry Osborne, a confissão positiva. Está aí o print de alguns vídeos, Marcos Feliciano, Kenneth Reagan, o verbo da vida. Eu vou mostrar aí alguns prints, você pode pesquisar esses vídeos. Eu vou tentar deixar esses vídeos listados aqui no canal, no comentário fixado. Então, há muitos anos nós falamos sobre essa teologia que ela não faz bem para o crente. Os seguidores do adepto desse tipo de teologia, da confissão positiva, o verbo da vida, essa teologia dos supercrentes, eles não concordam com textos básicos sobre a soberania de Deus. Eles não aceitam a soberania de Deus, a repreensão de Deus para os seus servos. Eles jogam isso tudo na conta do diabo, como se toda coisa ruim fosse o diabo que fizesse. E Deus não repreende seus filhos. Eles não acreditam, por exemplo, que Deus colocou lepra em Miriam. Fiz um vídeo falando sobre isso. Eles não aceitam que foi Deus quem colocou a lepra em Miriam. Está aí o texto para você pausar e fazer a leitura. É claro que Deus trata os seus filhos, é muito claro que Deus disciplina os seus filhos. E o texto literalmente fala sobre isso, né? Porque Deus corrige quem ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Deus ele trata seus filhos, ele corrige seus filhos. Pessoal, depois vocês podem aí fazer a leitura, eu vou deixar na tela o texto. Paulo falando sobre a ceia do Senhor, porque o que come e bebe indignamente come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. O Deus pune seus filhos, porque Ele quer. Deus é um pai que cuida de seus filhos, Ele quer que seus filhos andem no caminho certo. Então, Deus não é mau, ele não faz isso para o mal, mas para o bem. Ele corrige para o bem. Essa visão de soberania, ela não vem do calvinismo, mas ela vem também do arminianismo. É o básico do básico. Eu fiz esses vídeos falando sobre a soberania de Deus. Automaticamente as pessoas que assistem acreditam que nós estamos falando sobre calvinismo. Mas o arminianismo, Jacó Arminio também escreveu sobre isso, gente. Isso é simples. Isso é uma coisa muito básica no cristianismo. Deus cuida de seus filhos, Ele trata seus filhos. Deus quer que seus filhos andem no caminho certo. Eu fiz uma publicação, né, recentemente aqui. Jacó Arminio, no volume 3 de suas obras, ele vai dizer o seguinte: respondo que de forma alguma concluo da eficiência de Deus um ato que não seja perpetrado pela criatura sem pecado. Na verdade, confesso abertamente que Deus é a causa de todos os atos que são perpetrados pelas suas criaturas, mas desejo apenas que a eficiência de Deus seja explicada de tal maneira, de modo a não subestimar nada da liberdade da criatura e de modo a não transferir a Deus a culpa pelo pecado da criatura. Isto é mostrar que Deus pode ser de fato quem realiza o ato, mas apenas quem permite o pecado, e que ele possa ser ao mesmo tempo aquele que realiza e permite o mesmo único ato. Este assunto é extremamente difícil de explicar, mas faremos algum esforço para sua elucidação. Jacó Arminio escreveu isso no volume 3 de suas obras, quando ele tenta colocar a soberania de Deus conciliando com a responsabilidade humana. Ele vai dizer, assim, literalmente está a página aí para você fazer a leitura. Eu vou deixar de fundo aí. Como a página é grande, eu vou deixar em 2 pontos para você depois pausar o vídeo e fazer a leitura. Ele diz que, ressalta então que Deus é mediatamente ou imediatamente a causa de um ato que se origina de uma criatura. Ele é a causa imediata quando exerce uma influência na causa e faz com que ele cause o ato. Ele é a causa imediata quando exerce uma influência sobre o ato e com a criatura é a única causa desse ato. Quando Deus leva a criatura a fazer alguma coisa, uma vez que a criatura, como a segunda causa e subordinada, é determinada pela primeira causa, a motivadora, a um ato particular que tem uma forma
pela influência e impulso da divindade. Esse ato, qualquer que possa ser o seu caráter, não pode ser imputado como erro da criatura. Deus, então, ele é a causa mediata ou imediata. Então, ele faz diretamente ou indiretamente a criatura a cometer alguma ação. Isso no arminianismo tem a ver com a graça preveniente e com um concurso simultâneo. A graça preveniente, que quando o homem faz coisas boas, é porque ele tem essa graça comum, que Deus indiretamente ele está cedendo a bondade para essa pessoa. E quando é o homem comum, ele busca a Deus, é porque ele tem uma graça que está influenciando esse homem. E no concurso simultâneo, o homem ele faz as coisas boas ou más, e Deus é o autor indireto, porque Deus é quem dá a saúde para esse homem, Deus é quem dá o oxigênio para ele respirar, Deus é quem concede mais um dia para esse homem fazer o que é bom, o que é mal. Então Deus ele é o autor indireto da ação desse homem. E tanto a graça preveniente quanto o concurso simultâneo, isso está ligado ao arminianismo e também ao calvinismo. Deus ele é autor direto ou indireto de todas as ações. Agora, as linhas elas têm maneiras diferentes de explicar tanto a graça preveniente quanto o concurso simultâneo. Mas isso não é assunto de calvinismo só não, pessoal. Jacó Arminio explicou isso também, ele falou sobre isso. Não é só o homem que é culpado de todas as ações, não. Deus ele tem muitos propósitos em muitas desgraças mesmo. No livro de Jó. Pessoal, rapidinho aqui, só vou pedir para vocês se inscreverem no canal se você não é inscrito. Por favor, escreve aí, comente. O YouTube está entregando esse vídeo para vocês? O YouTube está entregando esses vídeos? Você está sendo notificado? Por favor, comente aí embaixo, tá? E depois você pode fazer no final do vídeo outro comentário em relação ao vídeo em si. Mas por favor, deixe um comentário, deixe o like aí e veja se você está inscrito, porque estamos em Shadowban. O YouTube não está entregando nossos vídeos, eu acredito. Então, por favor, uma pesquisa rápida aí. Escreva aí. O YouTube está notificando você sobre os nossos vídeos? No livro de Jó, Deus ele permite, na visão arminiana, em que o diabo cause todo o mal na vida de Jó e depois isso se torna alguma coisa boa no final. Já no calvinismo, Deus ele age diretamente através do diabo, que é o seu servo, nesse sentido, para no final nós vemos então uma vitória na vida de Jó. Tanto a graça preveniente quanto o concurso simultâneo, isso está tanto no calvinismo quanto no arminianismo. Essa teologia e essa leitura nós não fazemos só na visão calvinista, pessoal. Jacó Arminio também cria na soberania de Deus. Eu estou dizendo isso para mostrar para vocês que essa visão teológica neopentecostal dos supercrentes, que Paulo Romeiro, um não calvinista, né, um pentecostal clássico, eles já refutavam essa teologia de Kenneth Hagin. Está aqui no modelo, ó, Kenneth Hagin, tá? Valnice Milhomes e os profetas da prosperidade. Não é só ele não, mas já vimos refutações de vários irmãos arminianos pentecostais não concordando com essa teologia do verbo da vida e do rema. Vamos agora entrar aqui e falar um pouquinho sobre esses novos, esses precursores aí de Kenneth Hagin. Nathan Rufino é um deles, né? Tem vários vídeos dele aí na internet. Recentemente ele fez até uma aparição ali no canal do CACP. Nós entramos aqui, ó, no perfil dele no YouTube. Está escrito: Nathan Rufino é casado com Ana Gai e pai de Theo. Exerce um ministério de ensino da palavra de Deus desde 1991, após ter sido milagrosamente curado de esquizofrenia paranoide. Após um período hospitalizado e quase um ano de remédios controlados, a revelação da palavra de Deus trouxe-lhe finalmente a cura. Além da formação técnica em programação de computadores, escritor, tradutor, bacharel de teologia. E é isso aí, no canal dele, parece que todo o ministério do Nathan Rufino, ele está ligado diretamente com a cura dele, e todos nós acreditamos em cura milagrosa, tá? Qualquer sensacionista acredita que Deus pode curar, sim senhor, e eu já expliquei isso também no canal, mas eu não posso fazer disso o andar com Cristo buscando milagres, ensinando milagres, porque nem sempre Deus vai curar, não. Ele cura através da sua soberania, né? Nathan Rufino, professor do Rema. Foi da ideia
Ele caiu, né? Uhum. Então tá aí, Pedro que quis, através da palavra de Pedro, através da ação de Pedro, aconteceu como Pedro queria. Essa é a palavra rema, né? Eles acreditam que a palavra professada, a palavra falada com fé, Deus então ele vai conceder qualquer coisa que você quiser, qualquer coisa. Esse é o que ensina aí o curso Rema. O problema é que nem todo milagre de Jesus não foi porque alguém pediu alguma coisa. Antes desse milagre aí de Pedro andar pelas águas, Jesus alimentou a multidão. Jesus disse, dê-lhes de comer para a multidão. E disseram, mas como? Nós temos 5 pães e 2 peixes. Ao que respondeu, tragamos aqui. Então mandou o povo sentar sobre a erva, e tomando 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e abençoou-os. Depois partiu os pães em pedaços e deu-os aos discípulos para que levassem à multidão. Todos comeram até ficar satisfeitos. Nesse caso aqui ninguém pediu, Jesus quis manifestar sua graça. Jesus quis manifestar, porque ele quis manifestar a sua misericórdia. Através da sua soberania, ele fez este milagre porque ele quis. Ele quis apresentar esse milagre para que todos eles, e até nós, a gente tivesse que conhecer o como Jesus ele é poderoso e pode fazer milagres por sua própria vontade. Então o milagre dos 5 pães e 2 peixes mostra que nem tudo que Deus faz em nossa vida é porque a gente pede, não. Ele faz o que é melhor para a gente, ele sabe o que a gente precisa até mesmo antes da gente pedir. A oração do Pai Nosso é seja feita a tua vontade, e não é seja feita a minha vontade. A teologia de Nathan Rufino e a confissão positiva não é baseada no seja feita a tua vontade, Senhor, mas é seja feita a minha vontade. E nem todos os casos dos milagres de Jesus, ou andar de Jesus, as pessoas pedindo com fé, ele fez tudo que a pessoa queria. A gente não sabe todo o passo que Jesus tomou aqui na Terra quando ele estava aqui. Né? Não tinha como escrever tudo, como se fosse um diário de bordo, todos os passos. Então a gente tem aquilo que a gente precisa. Né? O que foi revelado é porque a gente precisa saber dessas coisas. Mas tem uma situação que Jesus disse a uma pessoa, segue-me, mas ele respondeu, Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou, deixa os mortos o enterrar, os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também a outro, Senhor, eu te seguirei, mas deixe-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Quando aquele discípulo pediu para que Jesus deixasse ele sepultar o morto que havia com ele, ele disse não, mas para não ser tão pesado, ele disse para que os mortos, né, espiritualmente, enterre ali os mortos fisicamente. Então nem tudo que foi pedido para Jesus, eu creio que ele fez só porque a pessoa pediu com fé. Porque a própria Bíblia, né, Tiago vai dizer que pedis e não recebeis porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Tem muitos pedidos nossos que ele não é da vontade de Deus, e é por isso que Deus não vai atender esses nossos pedidos. Então nós temos que fazer pedidos que está de acordo com a vontade de Deus. Nós temos que fazer pedidos, e esses pedidos serão aceitos se for da vontade de Deus. Então, através de sua soberania, através do seu entendimento que nós não conhecemos, Deus vai então atender os nossos pedidos se estiver de acordo com a vontade dele. Não é porque eu pedi com fé. Eu não posso pedir qualquer coisa com fé. Tem que ser aquilo que está alinhado com a vontade de Deus. E é isso que o pessoal do Rema não entende. Então não é porque eu estou doente que eu vou ser curado agora imediatamente. Às vezes Deus tem um propósito maior na minha vida. Às vezes eu tenho que mostrar alegria diante da minha doença para uma pessoa testemunhar essa alegria, tanto na doença, na dificuldade financeira, nas tristezas. A pessoa ímpia que não conhece Deus, ele vai conhecer o amor de Deus através da minha alegria passando essas situações precárias, difíceis em nossas vidas. O pessoal do Rema não entende isso, eles não conseguem entender isso. Estão cegos nesse sentido. Então temos aqui, eu acabei de citar, um pedido aceito por Jesus, né, em que Pedro ali anda pelas águas. O milagre sem pedidos por pura misericórdia. Então Deus fez o que ele queria, o que era bom para as pessoas naquele momento. Ele fez porque ele queria, sem ninguém pedir para ele. E também temos aqui um pedido negado
diante de uma pessoa pedindo com fé para Jesus, mas ele negando. Então não é todos os pedidos que Jesus ele vai atender, viu? Natan Rufino. É uma heresia muito grande essa aí ensinada pelo Rema. Esse é Ciro Sanches e Borges, que não é um calvinista, tá? Ele é da linha mais arminiana, pentecostal, dispensacionalista, Outra tá? heresia propagada por Kenneth Hagin. Satanás venceu Jesus na cruz. Olha isso. A morte espiritual significa mais do que a separação de Deus. A morte espiritual significa ter a natureza de Satanás, a natureza do diabo. Que coisa feia, hein? Esse é o Kent Reagan, né? Que o querido Natan Rufino tem esparramado aí para todos os seus seguidores. Mas livro que eu sei que surte efeito, que muda a vida e que transforma, eu cito aqueles que eu li, que eu conheci desde quando eu me converti. Os livros de Kenneth Hagin e de T.L. Osborne. Kenneth Hagin, da editora Graça Editorial, e T.L. Osborne. E eu acho engraçado, porque muita gente que se chega até mim por ouvir as minhas pregações, que são abençoados, que são edificados, que ficam impactados e que gostam daquilo que eu falo, acabam me acompanhando, até o dia que eles descobrem que eu sou o que sou graças ao ministério de Kenneth Hagin. E Kenneth Hagin é um irmão, um senhor, que é muito mal falado na internet, né? Os que acham que conhecem o que o irmão Hagin ensinava, gostam de criticá-lo por tudo no mundo. Então, a igreja contemporânea, ela está dividida entre aqueles que gostam e os que não gostam, os que concordam. É porque Kent Hagin é um herege. Muita coisa que ele escreveu é bom, porque relógio estragado, ele parado, ele acerta a hora 2 vezes. Então, até um relógio estragado, ele acerta a hora. Kent Hagin escreveu muitas coisas boas, mas o problema não são as coisas boas que ele escreveu, são as coisas ruins. Então, as pessoas seguem Natan Rufino até que descobrem que ele segue Kent Hagin. Aí para de seguir ele. É óbvio, é claro. Ele segue um herege. Não tem como você seguir uma pessoa que ama um herege. Presta atenção nisso aqui, ó. Né? Nem calvinista, nem arminiano, ó. Eu, pelo menos, eu não sou, eu nunca vi o pastor Natan falando que ele é fiel ao arminianismo, por assim dizer, ao sistema. Eu não sou arminiano. Então já está claro. Então Já está claro, ele não é arminiano. Ele não é arminiano. É por isso que ele não conhece a visão do soberania de Deus de Jacó Armínio. Ele não entende o que é soberania de Deus. Ele é um pelagiano, gente. Natan Rufino, ele é um pelagiano. E são esses tipos de pessoas que estão na internet falando a milhares de seguidores e não tem uma confissão de fé firme, sólida para ensinar. Não tem uma boa teologia. Ele simplesmente vai reproduzindo aquilo que Kent Hagin, T.L. Osborne ensinou nos Estados Unidos, de ruim, vai repetindo isso e as pessoas têm aprendido esse lixo teológico. Não estou falando sobre a pessoa em si, como ser humano, Natan Rufino, o T.L. Osborne, Kent Hagin, pessoalmente podem ter sido pessoas maravilhosas, pessoas amorosas, pessoas que ajudaram o próximo, mas a teologia é um lixo, gente. A teologia é horrível. E ele não é arminiano não, tá? Para quem acha que ele é arminiano, não é, nem calvinista nem arminiano. Ele é pelagiano mesmo. E olha só o que o nosso amigo João Flávio Martinez disse desse tipo de teólogo que não é nem arminiano nem calvinista. Dentro do catolicismo também existe essa divisão. Lá tem outro nome, lá chama tomismo e molinismo. Tomismo de Tomás de Aquino, que pegou de Agostinho e desenvolveu uma espécie de, anacronicamente falando, calvinismo. E molinismo, que é posterior ao arminianismo, é uma espécie também de teologia arminiana, tá ok? Então, você não vai ter jeito de escapar de uma dessas escolas, porque você vai ter que ler a Bíblia, interpretar a Bíblia com relação à salvação, e você vai estar em um posicionamento. Não existe outro jeito, ou você está de um lado ou de outro. Eu não sou nem calvinista nem arminiano, então você deve ser um herege. Exemplo, teologia adventista, ela é pelagiana. Então é isso, um teólogo que prega para todo lado, está participando de debate, não é nem lá nem cá, não é nem calvinista nem arminiano, então é um herege, né? Segundo o raciocínio aqui de João Flávio Martinez. Não tem como você ficar isentão. Uma pessoa que não tem muito conhecimento ali, que é um leigo no assunto, ele vai ficar no meio do muro é porque ele não tem conhecimento. Mas uma pessoa que é professor, que dá palestras, dá curso, esse cara que ele sabe muito bem o que ele é. E ele não é arminiano, ele não é calvinista. O que sobra? O cara é pelagiano, né?
E aí a gente tem que prestar atenção nas entrelinhas, né? Nas entrelinhas, é importante para a gente entender como que eles veem a soberania de Deus. Olha aqui o que é a soberania de Deus. Então, todas as intervenções divinas, ainda que interpretadas equivocadamente pela mente humana, não são arbitrariedades divinas, unilaterais, totalitárias, como um ditador que manda e desmanda, como pensam alguns. Não é isso. Bem. Deus, ele vai levando as coisas da melhor forma possível, e ele abençoa os homens até onde ele pode, mas Deus, ele vai levando as coisas da melhor forma possível, e ele abençoa os homens até onde ele pode. Gente, que isso aqui está nas entrelinhas? Deus vai levando a coisa na boa, assim, vai deixando a coisa acontecer até onde ele pode. O resto fica a cargo do ser humano. Parece que Deus não tem um controle sobre isso. E eu já disse, não é calvinista que está refutando Kent Reagan, Terry Osborne, não. Há muitos anos, pentecostais, né? Como o nosso querido Paulo Romeiro. Gente, Paulo Romeiro, ele escreveu esse livro aqui. Nossa, esse livro é muito antigo. E eu fiz vários vídeos tratando sobre o rema, usando este livro aqui, tá? Usando argumentos deste livro aqui. Então, Nathan Rufino, ele é um grande crítico do calvinismo, porque o calvinismo hoje, claramente, é a única linha teológica que fica falando sobre a soberania de Deus. Só que Jacó Armínio já falou muito sobre a soberania de Deus. Né? Nos textos de Jacó Armínio, ele deixa claro sobre a soberania de Deus. Só que os arminianos hoje, atualmente, eles não têm muito acesso às obras de Armínio. Eles não leem as obras de Armínio. Às vezes vai ler ali volume 1 só, a metade do volume 1, e não leem tudo o que está escrito nas obras de Armínio. Talvez se lessem mais as obras de Armínio, não tinha tanta briga entre calvinista e arminiano, porque as visões são muito semelhantes, gente. 90 e tantos %. O arminianismo parece com o calvinismo, tanto na questão também da soberania de Deus. Claro que tem a questão da graça preveniente, tem a questão do concurso simultâneo, né, que tem ali as diferenças, e essas diferenças que vão dar importância a essa discussão, a essa diferença, né, onde há uma discussão teológica entre calvinismo e arminianismo. E todo pastor, todo bom pastor que tem membros em suas igrejas, que tem livros de Kent Reagan e adora indicar esses livros, gostam desses livros, esses membros deveriam ser disciplinados, eu acredito. E aqui, o que me deixa muito triste é o CACP, né, que fez uma entrevista com o Nathan Rufino. Ali antes do minuto 2 vai dizer que o calvinismo vem do maniqueísmo, né? O Nathan Rufino tenta satanizar o calvinismo na questão da soberania de Deus, dizendo ali a Agostinho, João Calvino, que eles tinham uma visão mais maniqueísta sobre Deus, né? A visão maniqueísta, ela criava dois deuses, o Deus mau e o Deus bom. Satanás seria uma espécie de Deus e Deus seria uma espécie de Deus. E esses deuses ficam brigando entre si. A crença no maniqueísmo foi para que Deus a gente não fizesse Deus de um Deus mau. Porque se as desgraças que acontecem do mundo têm a permissão de Deus, então Deus se torna mau. E isso é uma heresia. Para fugir dessa heresia, criou-se então dois tipos de deuses. O Deus bom e o Deus mau. E muitas pessoas acusavam João Calvino de ser maniqueísta. E o próprio Jacó Armínio, no volume 3, vai dizer, né? Tampouco a blasfêmia dos maniqueístas deve ser atribuída a Calvino. Porque, embora ele use fraseologia inadequada, em outras passagens ele claramente defende a si mesmo dessa acusação. O próprio Jacó Armínio disse que João Calvino não era maniqueísta. Às vezes a dificuldade da escrita, né, de escrever coisas tão complexas, que isso aqui entra também no campo da filosofia. Então, as pessoas acreditavam que João Calvino era maniqueísta, mas não tem como ser, porque João Calvino deixava claro que o que é bom, o que é mal, Deus tem um propósito. Então ele age diretamente ou indiretamente, ele é o autor de tudo. Não tem dois deuses. Já Nathan Rufino, interessante que até nesse livro aqui, Paulo Romeiro ele deixa um pouco mais claro sobre essa visão de um diabo poderoso, de um diabo agindo na vida das pessoas, como se fosse um outro Deus, né? E Deus, a partir do momento em que você fala, né, você tem a palavra da fé, em que você é salvo, esse Deus bom vai superar aquele Deus mau.
Então quem põe a doença, o mal na vida da pessoa é o Deus mal. Né? E quem vai salvar do Deus mal o sujeito é o Deus bom. Então Nathan Rufino ele é muito mais maniqueísta nesse sentido. Esse pessoal que tem aí a crença da confissão positiva, os supercrentes, eles creem muito mais nesses dois tipos de deuses. Tudo que desgraça acontece no mundo vem do Deus mal. O Deus bom supera esse Deus mal quando você professa com sua fé. Então, o Deus mal ele é superado pelo Deus bom. Isso é maniqueísmo. Nathan Rufino acusa as pessoas daquilo que ele acredita, só que ele está jogando a culpa no outro. Pessoal, essa crença na confissão positiva, supercrentes, ou a antiga teologia coach vem dessas pessoas aqui, né, que seguem Kent Hagin, T.L. Osborne. Tá? Se vocês puderem adquirir esse livro aqui, acho que tem hoje, né, ele já deve ter PDF grátis aí na internet. É um livro muito bom e que um não calvinista refuta aí o Kent Hagin. Eu poderia falar muito mais, o vídeo já ficou muito grande, poderia falar muito mais sobre essa teologia tão errada, uma teologia, eles falam que nós somos fracassados, mas essa teologia fracassada, essa teologia que engrandece o diabo, coloca o diabo num pedestal para depois ter um Deus, um super Deus que através da sua palavra, porque você, o ser humano, é que tem o poder de ativar o super Deus bom para poder matar o Deus mal, para acabar com esse Deus mal na sua vida. Mas precisa do ser humano com a sua palavra para esse Deus sair em favor desse ser humano que é um super crente. Um super crente. O Deus bom só vai acabar com o Deus mal através do poder do super crente aí, que é o ser humano. Uma teologia totalmente errada, já foi refutada há anos e a gente tenta aqui reproduzir aí os melhores estudos refutando, e ainda assim vão chamar a gente de herege, de não ter fé, e etc, e etc. Pessoal, vou acabando aqui com esse vídeo. Eu peço por favor, compartilhem esse vídeo, por favor, compartilhem esse vídeo com seus amigos, nas suas redes sociais. Estamos aqui em Shadowban, a gente precisa voltar aí na ativa, e Deus abençoe todos vocês. Nos vemos nos próximos vídeos. Até mais.